A inflação, que é uma vilã, pode se tornar sua aliada na hora de investir. Mas como trazer ela para o seu lado? Você verá hoje como fazer investimentos para se proteger da inflação. Quais os melhores caminhos? Mas antes, inflacione a quantidade de likes desse vídeo. Curta, se inscreva no canal. Mais um Cafeína em Construção começando depois da vinheta. Simbora! Amiguinhos e amiguinhas, o aumento da inflação acendeu o sinal de alerta entre os pequenos investidores brasileiros. Diante dos rendimentos baixinhos das aplicações conservadoras, os investidores precisam se preocupar também em evitar que a alta dos preços corroa os rendimentos. O IPCA, que é o índice oficial do IBGE e que o governo faz sua política em cima disso, política de juros, fechou 2020 com alta de 4,52%. Esse é um valor maior que 2019, onde o IPCA tinha ficado em 4,31%. Teve também um outro fator de destaque. O índice registrou, no último mês de outubro, uma inflação de 0,86% na comparação com setembro. Esse foi o maior resultado para o período desde 2002. Nesse contexto, uma parte da carteira destinada a ativos que garantam retornos reais, ou seja, que recuperem a inflação e ainda paguem um pouco mais, é recomendado para grande parte dos investidores. Então vamos ver de perto essas aplicações financeiras para proteger seu patrimônio da alta da inflação e entender como eles remuneram. A primeira classe da nossa lista é a de títulos públicos. Títulos públicos estão entre as aplicações mais acessíveis para proteger o poder de compra, principalmente no longo prazo. Nesse caso, você tem um título que se chama Tesouro IPCA. E, na verdade, esse título ele é subdividido em duas modalidades, com e sem pagamentos de juros semestrais. O Tesouro IPCA é um título público emitido pelo Tesouro Nacional, ou seja, ligado ao governo federal. Ele tem como objetivo captar dinheiro de investidores para o governo investir em áreas como infraestrutura, saúde e segurança. E hoje existem várias opções de Tesouro IPCA. E esse é um papel que combina uma parte de retorno pré-fixada, definido no momento da compra, e o restante é indexado pela inflação, nesse caso, o IPCA. Você sabe que antigamente você tinha tanto títulos pelo IPCA como pelo IGPM, mas agora já faz bons anos que só se emite com base no IPCA. No caso do tipo que tem pagamento de juros semestrais, o investidor recebe o retorno não apenas no vencimento, mas sim a cada semestre. Então, são 2 vezes no ano, aí na última parcela, ele recebe a parcela de juros, que é o cupom, mais o valor final. E você precisa estar atento ao vencimento do papel, uma vez que se vender antes do prazo, as taxas podem sofrer alterações, para cima ou para baixo. E sempre que possível, é interessante, na hora de aplicar o dinheiro, ver um prazo que é o mais provável com seu horizonte de investimento. Lembrando que ele tem liquidez diária, mas você pode estar aí exposto a essas variações. Com relação aos custos, a B3 cobra taxa de custódia de 0,25% ao ano sobre o valor total dos títulos. E tem também o imposto de renda na hora do resgate do dinheiro. Nesse caso, vale a tabela regressiva do IR das aplicações de renda fixa. Quanto mais tempo você ficar no investimento, menos tem que pagar de imposto, até o mínimo, que é de 15%. E aí vale uma atenção, né? Se você comprou o título agora e vai ter pagamento de cupom daqui a 2 meses, esse pagamento vai cair no IR maior, que está de 0 a 6 meses. Aí o outro vai cair de 6 meses ao ano. Então você tem que tomar cuidado. A ideia do título com cupom, primeiro que eles têm prazos muito maiores. E segundo que tem gente que faz a seguinte conta, não, eu não quero tirar o título inteiro, então eu uso o cupom como se fosse um aluguel que eu vou usar para pagar outras coisas, supondo que isso vai ser uma renda passiva. De qualquer forma, você pode ir lá no site do Tesouro Direto fazer uma simulação. É bem fácil de mexer e ainda dá uma comparação do título com outros investimentos. Lembrando que para investir no Tesouro Direto, apesar do nome, você precisa de uma corretora. E a gente sempre cita o caso da Easy Invest, que é a maior em custódia em Tesouro Direto. Exatamente, eles têm um home broker bem simples e também um simulador para o Tesouro Direto. Então, tem boas opções ali.
Vamos ver Tesouro Direto, como é que faz na prática. Então você vai lá, abre o seu portal, no caso EasyInvest, corretora que todos nós aqui do Invest News usamos, vai investir. Foi investir? Tesouro Direto é uma modalidade de renda fixa. Então você vai no menu Renda Fixa, põe Tesouro Direto. Vai abrir os títulos do Tesouro Direto. Eu sempre ponho para ver como tabela ao invés de card, porque é muito mais fácil. E aí você pode, que tipo de rentabilidade você quer. Aí tem pré-fixado, IPCA e Selic. Seleciona IPCA, que é a inflação, pronto. Tem já os vencimentos, as rentabilidades e os valores mínimos. Então você pode ver aí que com R$ 39,00 você já consegue fazer um aporte num título vinculado, indexado à inflação, e está hoje pagando inflação entre 3,72 a 4,42, uma bela taxa, com vencimentos variando de 2026 até 2055. Tem para todos os gostos, para todos os bolsos. O segundo investimento de hoje são os fundos de inflação. Enquanto nos títulos públicos o investidor escolhe sozinho quais ativos vão compor a carteira, nos fundos de inflação é o gestor que determina quais papéis e vencimentos farão parte dessa seleção. E nesses fundos a carteira é composta por uma cesta de títulos indexados ao IPCA. Geralmente são títulos públicos, mas nada impede de você ter títulos de empresas, títulos de instituições financeiras que também são indexados ao IPCA. Esses fundos normalmente têm como objetivo superar um índice, muitas vezes o IMAB ou o IMAB5, com prazo de até 5 anos. E tem ainda o IMAB5+, que tem títulos com vencimentos de 5 anos ou mais que isso. Então tem uma diferença. Quando você vai lá no Tesouro e compra diretamente o título, você sabe a taxa que você está negociando e você tem o retorno estimado, dado que você fique até o final do investimento. Quando você vai para o fundo, você não sabe. Tem fundos que têm estratégias mais passivas, em que eles vão tentar acompanhar o IMAB, que seria uma média desses títulos do governo, e tem títulos que vão tentar bater o IMAB. Mas como que você bate títulos públicos? Porque se ele comprar exatamente os mesmos títulos, ele não tem como bater. Então ele vai ter que ir para ativos de maior risco indexado ao IPCA, como, por exemplo, dívida de instituições financeiras, dívidas de empresa, e aí você conta com um gestor que faz esse trabalho e, obviamente, cobra por isso via taxa de administração e, ocasionalmente, também taxa de performance. De qualquer forma, esses fundos podem ser uma opção interessante para o pequeno investidor, já que é uma maneira de diversificar o portfólio sem precisar ter muito trabalho para isso. Aqui é importante lembrar que há cobrança de cotas, taxa de administração e, como eu falei, eventualmente taxa de performance no caso de fundos, né? O come cotas é aquela parte que você vai antecipando do imposto de renda. No caso do Tesouro Direto, você vai pagar no resgate, seja no resgate total ou cada cupom vai ter uma parcela de imposto. E o terceiro destaque de hoje são os ETFs de renda fixa. Ganhando cada vez mais espaço no mercado, eles replicam o desempenho de índices que acompanham títulos públicos e privados, pré-fixados ou atrelados à inflação. Hoje, ao todo, são 8 produtos negociados na B3, sendo que 5 deles são atrelados ao IPCA. É o caso do ticker IMAB11. O IMAB11 é composto por uma seleção de títulos variados do Tesouro IPCA+, que acompanha. Ele tem a mesma formação do IMAB, que é o índice que a gente comentou, que é da Ambima, que mede o desempenho desse tipo de título público. Além dele, tem outros 4 ETFs ligados à inflação. O IMBB11, o B5P211, o IB5M11 e o B5MB11. Em todos os casos, esses ETFs têm taxas de administração que variam de 0,20% a 0,25% ao ano. Esse tipo de investimento é uma forma rápida e acessível de investir em uma cesta de ativos e com vantagem tributária em relação aos fundos de investimento tradicionais. Isso porque a alíquota de imposto de renda sobre os rendimentos é sempre de 15%, independentemente do prazo da aplicação. Apesar da vantagem do ponto de vista tributário, tem que ficar de olho por ser um ativo de menor liquidez. Para investir em ETF usando a EasyInvest é muito simples. Você, uma vez que esteja logado na plataforma, clica em Investir, desce a página até Home Broker EasyInvest, clica aqui,
vai abrir o Home Broker. Uma vez dentro do Home Broker, você coloca na boleta de ordem o código do ETF que você quer. Por exemplo, IMAB11. Ele já mostra aqui. Pronto. Você seleciona a quantidade de ETFs que você deseja. Se quer comprar a mercado, ou seja, no preço de oferta que está na fila, no melhor preço de oferta, você clica a mercado. Ou, caso queira selecionar o preço que você está disposto ou disposta a pagar, é só colocar aqui o preço. Então digamos que eu esteja disposto a pagar R$80. Pronto, coloca aqui, dispara a ordem comprar. Se quiser um outro ETF, é a mesma coisa. Clica aqui no código e coloca, por exemplo, IMBB11. Apareceu aqui essa alternativa, só selecionar a mercado ou o preço que você quer, a quantidade de ETFs, comprar e pronto, você investiu. E para finalizar, trazemos no programa de hoje as debêntures. Diferente dos títulos públicos, em que os papéis financiam o governo federal, na compra de uma debênture, o investidor está emprestando dinheiro para uma empresa. Nos produtos de crédito privado, as debêntures com retorno atrelado ao IPCA também são interessantes para compor a carteira e proteger o capital do aumento da inflação. Lembrando o seguinte, vamos falar de risco. Tesouro direto, você está emprestando dinheiro para o governo. Risco, o governo dá calote. É um risco baixo, porque o governo sempre pode emitir novas dívidas para pagar as anteriores ou até emitir papel, né? Imprime dinheiro. Se imprimir dinheiro, vai ter inflação? Vai. Mas para quem comprou o título e para quem não comprou. Isso é uma coisa. Os fundos, o risco são os papéis que o fundo compra. Então não importa se o fundo é do gestor A, B ou C. O gestor pode até quebrar ou não, o que importa é os papéis que ele investiu. No caso das ETFs, também são de títulos públicos, a gente está falando de risco do governo. E no caso das debêntures, o risco é de contraparte das empresas que emitiram essas debêntures. Só para ficar claro o que a gente está falando. Então, você pode comparar retorno? Pode, mas não necessariamente uma debênture de uma empresa tem o mesmo risco do que o governo. O governo tende a ter um risco bem menor. E na debênture, como eu sei o risco de uma empresa? Bom, geralmente você tem as notas de crédito, que são os ratings. Então, você vai lá, depende, você tem 3 grandes agências de rating, né? Você tem a S&P, você tem a Fitch e você tem a Moody's. Então, você pode olhar isso e ver, e obviamente, quanto maior o risco da empresa, maior tem que ser o retorno para compensar esse risco. Então, se você fizer uma curva de risco por retorno, você vai ter uma relação positiva entre as duas variáveis. E falando em risco, vale lembrar também que debêntures não contam com proteção do Fundo Garantidor de Crédito, Tesouro Direto, o FGC, e nem o Tesouro Direto, embora no caso do Tesouro o risco seja muito menor, porque atrelado ao governo federal é considerado o ativo de menor risco no Brasil. E não são todas as debêntures que são atreladas ao IPCA. Também estão disponíveis no mercado produtos com retorno pré-fixado, ou seja, com a taxa definida no momento da aplicação, e pós-fixado, com retorno associado, por exemplo, à taxa Selic. E tem ainda uma outra alternativa, caso você queira apostar em debêntures, mas não queira escolher entre elas, você pode investir em fundos de debêntures que contam com uma gestão profissional fazendo as escolhas. E olha, embora existam opções com vencimentos mais curtos, o ideal nesse caso é que o investidor tenha um horizonte de investimento de, no mínimo, 3, 5 anos. Lembrando que há debêntures com prazos ainda maiores, acima de 10 anos. Debêntures na EasyInvest é muito fácil, a gente está aqui na página inicial, você vai investir, debêntures, então primeiro investir, depois você vai em renda fixa, dentro de renda fixa, debêntures, você pode pôr aqui, eu coloquei, você pode ver tanto como card como tabela, eu gosto mais de ver como tabela, e aí nesse momento só tem debênture ligado ao IPCA, porque pode também ter CDI ou pré-fixado, mas nesse momento todas estão no IPCA. Você seleciona aí o filtro, se tivesse mais, e aí você vê. Você pode ver por prazo, você pode ver por valor mínimo, por rentabilidade, e aí é só escolher qual que te interessa. Repare que uma delas não é isenta de IR, porque as isentas são as de infraestrutura. Então essa não é isenta de IR. Simples, fácil e atrelado à inflação. Você já tem parte do seu investimento protegido da inflação? Sim ou não? Conte pra gente nos comentários desse vídeo. E se tiver, conte também qual é o ativo que você usa para essa proteção. Então, que a gente viu que tem várias opções. Eu sempre penso em investimento, principalmente no longo prazo,
em termos reais. Porque não adianta, você ganhou 20%, mas todos os preços da economia subiram 20%, você não ganhou nada. Então o que a gente mede é quanto um investimento paga acima da inflação. Então, com isso a gente faz uma reflexão e espero aí que vocês tenham gostado do tema de hoje. Trouxemos várias alternativas para proteger o seu dinheiro da inflação e é claro que é sempre bom pensar também na diversificação da carteira. Tem uma variedade de ativos muito grande que você pode usar para fazer tudo isso e é importante ressaltar aqui que nem todos têm o mesmo risco, como muito bem pontuou o Samidana, e por isso é bom ver também quais são os mais adequados aos seus objetivos e ao seu perfil como investidor ou investidora. E vamos agora para o Giro de Notícias. O Superior Tribunal de Justiça decidiu que condomínios podem proibir moradores de alugarem imóveis por temporada por meio do site Airbnb. A decisão foi após um condomínio de Porto Alegre ir à justiça contra condomínios por alugarem um imóvel via aplicativo. Este foi o primeiro tipo de processo na corte. E durante seu evento anual, a Apple apresentou seus novos lançamentos, de iPhone roxo aos Macs coloridos. A empresa também reformulou alguns serviços como o Apple Card e o Apple Podcasts, além de finalmente lançar as AirTags. A principal novidade ficou para o final do evento. Os novos iPads ganharam chips M1, o mesmo padrão utilizado nos MacBooks. Com isso, o iPad Pro passa a ser 50% mais potente do que seu modelo antecessor. A Câmara dos Deputados aprovou a urgência para o projeto de lei que abre espaço para a privatização dos Correios. O objetivo da medida é quebrar o monopólio do serviço postal. Com a urgência aprovada, a matéria poderá ser votada nas próximas sessões, sem precisar passar por comissões. O texto passa a ser prioritário e será avaliado diretamente pelo plenário, como prevê o regimento interno. Depois, se aprovado, irá para o Senado. Muita gente, Doni, tá falando, cadê o fechamento de mercado? Cadê o fechamento de mercado? O que acontece? No novo Cafeína, nesse 1.5, não tem mais fechamento de mercado. Não tem o quadro, não tem a narração do fechamento. Mas a gente vai pôr o fechamento na descrição do vídeo. Então, as informações que iriam ser verbais são agora textuais. Então, você olha aí o fechamento de mercado. E se também todo mundo quiser a volta, a gente manda para a direção reconsiderar. Por enquanto, mandaram a gente não fazer o fechamento do mercado. Então, vamos ficar bonitinho assim. É isso, tá bom. Valeu. Tchau.